Senhoras e senhores, estamos de volta para a última rodada do YPT Brasil 2011. Agora nós vamos ter The Inverted Arrow of Time como relator, Alpha Leones como oponente e Gatos de Schrödinger como revisor. Será apresentado o problema número 2, secagem ao ar. Utensílios de cozinha, pratos, talheres, etc., secam de maneira diferente depois de uma lavagem com água quente. Investigue de que maneira o tempo de secagem depende de parâmetros relevantes. A equipe relatora tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Falaremos agora sobre o experimento 2, secagem ao ar. Começando o nosso embasamento teórico, a gente vai falar sobre pressão do vapor, seria a pressão para a qual se define o equilíbrio químico entre formação de vapores e a condensação ou a sublimação, certo? Sublimação reversa. Define as condições de temperatura e pressão para as quais ocorre a ebulição, ou seja, se para dada temperatura a pressão de vapor excede a pressão do sistema todo, ocorre a ebulição, por exemplo, e dá uma medida também da tendência de evaporação, certo? Bom, falaremos agora sobre a lei de Raoult. Ela dá que a pressão de vapor de uma mistura seria a pressão de vapor de cada um dos seus elementos multiplicada cada uma por a fração molar desse componente, certo? Bom, ela deve ser as propriedades coligativas. Ela indica, por exemplo, que a dissolução de sais em água, sais esses que têm pressão de vapor praticamente desprezível à temperatura ambiente, vai acabar diminuindo a pressão de vapor da mistura, certo? Diminuindo essa tendência de evaporação. Temos também que, dada a maior fração de um soluto, maior vai ser sua influência sobre a pressão de vapor dessa mistura. Bom, falamos agora sobre tensão superficial, que seria uma propriedade da película de líquido que define uma resistência à penetração, certo? Basicamente. Na água, ela é especialmente intensa devido à presença de ligações de hidrogênio, ligações termomoleculares especialmente fortes. Ela também depende da temperatura, diminuindo com a temperatura para a água, por exemplo, e é influenciada pela presença do soluto. Por exemplo, numa mistura de água e álcool, a tensão superficial diminui. Uma mistura de água e sais inorgânicos, essa tensão superficial vai aumentar, por exemplo. Bom, falamos agora sobre os surfactantes, que seriam substâncias que basicamente apresentam uma porção hidrofílica, uma porção hidrofóbica, uma porção polar e apolar, certo? São o princípio ativo de detergentes e sabões, e eles têm como característica, principalmente relevante para este problema, o fato que eles acabam diminuindo a tensão superficial da água, certo? Bom, passando agora propriamente para o equacionamento, para o modelamento da evaporação, temos que, segundo Irving Langmuir, a derivada da massa no tempo, a massa de água, por exemplo, vai ser essa variação que vai ser dada pela condensação ou pela evaporação, certo? Vai ser a área multiplicada, ou seja, essa variação vai ser proporcional à área, que isso fique claro, vezes a diferença de pressão parcial e pressão de vapor. Perceba-se, então, que se a pressão parcial for maior que a pressão de vapor, haverá condensação, ou seja, a massa aumenta com o tempo. Essa derivada vai ser positiva. Se a pressão de vapor for maior que a pressão parcial desse líquido no ambiente, vai haver a evaporação. Como se percebe, a derivada fica negativa. Tudo isso, então, multiplicado por raiz de massa molar dessa substância sobre 2πRT, sendo T a temperatura do líquido. Perceba-se, então, que aqui nos parece que, ao aumentar a temperatura, eu diminuo essa variação de massa pelo tempo, certo? Mas é interessante notar que aquela pressão de vapor vai aumentar muito mais rápido do que esse fator 1 sobre raiz de T, certo? Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu potencializo a evaporação, de qualquer maneira. Bom, começando com o argumento geométrico, nós temos que a área de um sólido qualquer é proporcional a uma constante geométrica, que depende do sólido, depende do formato desse sólido, vezes volume desse sólido elevado a 2/3. Ou seja, se eu puder variar a área desse sólido de tal maneira que eu consiga sempre um sólido semelhante, vai haver essa proporcionalidade, certo? Isso nós fazemos para poder relacionar todos os parâmetros da evaporação com essa equação. Pode continuar. Bom, temos também que volume, pela definição de densidade, vai ser massa por densidade, certo? Então, substituindo esse volume naquela equação, pode voltar. Nessa equação que relaciona área e volume, nós temos essa proporcionalidade ao fim.
Temos, então, que a variação de massa pelo tempo vai ser aquela constante geométrica, que, novamente, depende dos sólidos. Pode-se dizer também que essa constante geométrica, é interessante notar que ela acaba indicando um aproveitamento do volume de água ou de líquido qualquer para se poder ter uma área maior. Ou seja, quanto maior essa constante geométrica, para o mesmo volume, eu tenho uma área maior. E assim se pode potencializar a evaporação, como é indicado aqui nesse equacionamento. Aqui temos relacionado a densidade, a diferença de pressão parcial, pressão de vapor, e temos como o mais interessante desse modelamento que a variação em massa pelo tempo vai ser proporcional à massa restante de líquido que se tem a evaporar, elevado a 2/3, tudo bem? M de T, massa restante no tempo. Bom, temos então que... Pode voltar. Se você tentar resolver, se você resolve essa equação diferencial, você tem que M de T vai ser da forma. M de T vai ser M0 mais K, que seria uma constante geral que sintetiza todas aquelas constantes anteriores. Ou seja, K, de maneira sintética, indica uma tendência de evaporação geral das condições do sistema, basicamente. Resolvendo-se M de T igual a 0, ou seja, tentando se descobrir o T para o qual a massa a evaporar se torna zero, temos que o tempo de secagem, que seria esse tempo para o qual a massa é zero, ser menos 3 raiz cúbica de M, M0, certo? A massa inicial, sobre K, sendo K aquela constante sintética. Temos, então, novamente, que à medida que se aumenta a massa inicial de água a se evaporar, nós aumentamos o tempo de secagem, ou seja, explorando diretamente o que se pede do problema, se quer saber de que depende esse tempo de secagem, ele depende, então, ele é proporcional à raiz cúbica de M. Temos, então, que ele é multiplicado por um fator menos 1 ali, ou seja, não seria o 3 nem a raiz cúbica de M, que seria negativo, mas o K ali. Essa constante de evaporação é sempre negativa para o nosso equacionamento. Bom, falaremos agora propriamente sobre a nossa montagem experimental. Utilizamos um becker de 600 ml, um termômetro digital, pratos fundos, rasos, riscados e lisos. Tentamos variar tanto a superfície desses pratos, se ela é lisa, se ela tem ranhura, se ela tem sulcos. Também tentamos variar o material desses pratos, como se eles seriam de vidro ou de plástico. Testamos copos, talheres de diferentes materiais, aço, plástico, seriam descartáveis ou prata, e uma balança de precisão. Essa balança de precisão que nós utilizamos tem precisão de miligrama, certo? Bom, plotamos então a massa, basicamente o que nós fazíamos. Aqui nós temos a evolução da massa de água restante num becker ao longo do tempo. Temos aqui que o eixo começa em T igual a 0 e massa em miligramas 300, certo? Percebemos então que, você poderia pensar que isso aqui parece com uma exponencial decrescente, mas como nós poderemos demonstrar depois, isso pode perfeitamente concordar com o nosso modelamento matemático. Nós fizemos esse experimento aqui como um experimento inicial em temperatura ambiente, água pura, certo? Você percebe esse tipo de padrão. Bom, voltando aqui, agora começando com origem 0, 0, temos comparada a água à temperatura ambiente pura, comparada com água restante de uma lavagem rápida do recipiente com água a 60 graus, pura. Temos, então, que há um decaimento mais rápido da massa pelo tempo. Perceba-se aqui que a inclinação da curva é muito maior e ela acaba a tender a um decaimento parecido com a da curva superior, certo? Isso é significativo porque indica que, no início, eu tenho realmente uma temperatura maior, ou seja, eu tenho uma pressão de vapor maior daquela água, então se aumenta a tendência dessa evaporação. E assim a variação de massa pelo tempo é aumentada. Temos aqui aqueles dois gráficos anteriores comparados com a secagem do mesmo becker no ambiente seco, com ar seco, que nós podemos garantir com o uso prolongado de ar-condicionado. Temos aqui um experimento prolongado que visava tentar perceber todo o percurso do experimento até praticamente a secagem completa. Tudo bem? Temos, então, que, novamente, se parece com uma exponencial decrescente, nós mostraremos que concorda plenamente com... Tudo bem. Bom, agora nós mostraremos...
Bom, nós aqui temos uma tabela que analisa qualitativamente o fenômeno para outros materiais. Temos, então, por exemplo, que para recipientes côncavos o tempo de secagem é maior, indicado por esse mais aqui. Nós trabalhamos aqui qualitativamente para poder fazer uma apresentação menos morosa. Temos, então, também que em talheres, geralmente, se tem uma massa restante menor e, assim, a secagem se dá de modo mais rápido. E percebe-se também que em talheres mais grossos a secagem é mais rápida, o que pode ser explicado, por exemplo, que se eu manter uma secagem longa com água quente, esse material vai poder fornecer calor e manter essa água a uma temperatura maior que o ambiente por mais tempo do que um talher de menor capacidade térmica. Bom, mostraremos agora como aquele equacionamento que nós definimos pode compreender qualquer curva. Bom, aqui nós variaremos a constante geral de secagem. Percebemos que quanto maior for em módulo, mais rápida é a secagem. Varia para a esquerda. Percebemos também que à medida que eu aumento a massa inicial, também eu acabo por aumentar o tempo de secagem também. Isso muito se parece com aqueles gráficos que nós obtivemos. Mostraremos agora essa equação comparada com aqueles gráficos. Bom, por exemplo, temos aqui aquele primeiro gráfico concordando com o equacionamento que nós demos. Temos aqui... Pode voltar. Bom, temos aqui que ele compreende muito bem os dados que nós podemos aferir. Inclusive, esses dados foram aferidos tendo, sim, por base aquela balança de alta precisão e um cronômetro. A cada 20 segundos se era medida aquela massa. A cada 20 segundos se tem uma bolinha ali. Temos, então, que ao longo de 1000 segundos, cerca de 40 minutos, a massa variou dessa forma e, bom, se aproximou muito bem da curva que nós prevíamos, certo? Temos aqui, então, que para essa curva nós substituímos m igual a 520,7 miligramas e K seria menos 0,0035 miligrama elevado a 1/3 sobre segundo. Essa seria a dimensão, a unidade da nossa constante. Bom, volta para o equacionamento geral. Bom, concluindo, nós podemos perceber que nosso modelamento compreende qualquer caso, basicamente, à medida que, por exemplo, qualquer operação que aumente essa área de superfície em contato com o ar vai acabar por potencializar a evaporação, que depende de outros fatores, como surfactantes, que diminuem o ângulo de contato e permitem gotas mais finas. Ok. Vamos aplaudir a apresentação da equipe relatora. Na sequência, o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Eu gostaria de começar as minhas perguntas com, primeiramente, define a secagem. Secagem, bom, nós definimos como variação de massa de água pelo tempo, basicamente. Essa é a sua definição de secagem? Sim. Então, e o que é um objeto seco para você? Não, nós falamos de ambiente seco, basicamente. Não, mas o objeto, quando ele está seco, realmente... Ele não tem água. Quando ele não tem água? E como você sabe quando ele não tem água? Você passa a mão nele? Bom, por exemplo, o quê? Que objeto, por exemplo? Por exemplo, uma colher. Como você sabe que ela está seca? Bom, nós secamos com um pano, por exemplo. Então, você está fazendo uma secagem mecânica quando o nome do problema é secagem ao ar? Não, mas então, tudo bem. Nós não secamos dessa maneira. Nós pusemos essa colher molhada a secar no ar. Nós não tentamos secar. Mas como você sabe quando a colher está perfeitamente seca? Bom, nós colocamos essa colher sobre a balança de precisão, medimos sua massa, e à medida que a massa do conjunto talher e água tende à massa somente do talher, você tem que a evaporação se dá por completo. Tá, eu quero saber também como que a hidrofobicidade do material que você está secando influencia no seu experimento. Bom, à medida que você tem um material que não tem afinidade com a água, você aumenta o ângulo de contato entre a gota e a superfície. Define ângulo de contato. Ângulo de contato seria o ângulo dado pela gota e a superfície. Se você tem uma gota muito laminar, você tem que o ângulo de contato tende a 0. Se você tem uma gota muito esférica, que seria própria de um material hidrofóbico, você tem uma gota mais
que mais tende a uma Tá. esfera, por exemplo. Eu queria saber o que acontece quando a pressão de vapor e a pressão atmosférica são iguais, que no seu caso você disse que continua ocorrendo evaporação. Não, desculpa, poderia repetir a O pergunta? que acontece quando a pressão de vapor e a pressão atmosférica é igual? Ocorre a ebulição. Ocorre a ebulição, que é diferente de evaporação, correto? Sim. Nós não quisemos comparar as duas coisas. Você Ok. também disse que a tensão superficial Ok, é devido ok. às ligações de hidrogênio. Ok. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação. Isso daqui eu não posso. Coisa de avaliador. Não definiu secagem, não citou capilaridade. Esse aqui porque você não pode fazer isso. Curva sobre a recomendação. Agora a equipe oponente tem 4 minutos para fazer sua apresentação. Olá, meu nome é Danilo Moreira Simões, sou da equipe Alfa Leones e vou apresentar a oposição no problema número 2, a secagem. Bom, primeiramente, gostaríamos de ressaltar alguns pontos positivos da apresentação, como exemplo, a apresentação da lei que é importante, que foi utilizada no experimento, a lei de Raul, uma demonstração didática do problema, apresentação de gráficos e tabelas, e uma análise quantitativa do experimento. Afinal, se não tiver análise quantitativa, você não tem o experimento, né? Agora, os pontos negativos. Seus slides têm muito texto. Você errou na definição de tensão superficial. Você tem noções vagas, por exemplo, aumentam muito, ou aumentam pouco, ou entre outros. Você coloca excesso de fórmulas que você só usou para explicar o problema, porém você podia ter explicado de uma forma muito mais eficiente e sem o uso de fórmulas, tentando confundir as pessoas. Você não apresenta as imprecisões dos parâmetros avaliados. Você não diz como você diminui as imprecisões das medidas que você teve. Você não definiu o que é secagem. Você teve curvas fora da apresentação, ou seja, você pegou fora do slide uma curva. Você colocou falta de parâmetros, afinal temos mais uns parâmetros para analisar. E você não apresenta a montagem experimental, ou seja, você não mostra o procedimento, como foi realizado o procedimento experimental. Agora eu gostaria de discutir alguns pontos com o relator. Pode passar. Bom, só Calma. você disse que... Terminou a apresentação? Então agora vamos para o período de discussão. Última discussão do torneio em 10 minutos. Primeiramente, eu gostaria que o senhor lembrasse de quando o senhor definiu tensão superficial. Você disse que a tensão superficial é devido às ligações de hidrogênio. Não. Então você está me dizendo que em outros líquidos, tais Posso como responder? mercúrio ou Tudo bem, glicerol, tudo não bem. tem tensão Não, superficial? Eu não disse isso. Eu disse que a tensão superficial é especialmente intensa na água por causa das ligações de hidrogênio. Não, você disse. Basicamente isso. Você não disse isso. Você disse Não que a foi tensão isso. ocorre Não por foi causa isso. disso. Não foi. Eu disse que ela é especialmente forte na água por causa das ligações de hidrogênio, basicamente. Tá. Onde são utilizadas no seu problema as fórmulas de Longmuir? Não sei como pronuncia. Certo. Então, ela define proporcionalidades que nós podemos verificar. Ou Sim. seja, a taxa de evaporação em massa pelo tempo é proporcional à área. Ela define isso, ou seja, qualquer operação que aumente a área vai acabar aumentando a taxa de evaporação. Ela é proporcional à diferença entre pressão parcial e pressão de vapor. Ou seja, qualquer operação que aumente ou diminua essa diferença vai afetar o problema. Ou seja, por exemplo, se eu dissolvesse sais nessa água e eu diminuísse a pressão de vapor dessa água, o que ia acontecer? Ela ia atender a pressão parcial no ar, ela ia simplesmente diminuir, certo? Então, essa diferença ia diminuir e a variação de massa pelo tempo ia diminuir. Ou seja, eu tenho uma evaporação mais lenta. Tá. Então, aquele modelamento matemático acaba por sintetizar todas as considerações que nós podemos fazer sobre esse problema. Tudo bem. E quanto à salinidade na água, o que acontece com a tensão superficial da água quando você joga sal? Ela aumenta. A tensão superficial da água aumenta quando você joga sal? Sais inorgânicos, sim. Por exemplo, a NaCl, ela aumentaria. Tudo bem. Então, bom, com o seu experimento do detergente, com sulfactantes, você disse que com a diminuição da tensão superficial, ocorre um maior tempo de secagem. Menor tempo de secagem. Menor tempo de secagem, com a diminuição. Porém, você disse que quando você joga NaCl, você está aumentando a tensão superficial, certo? Exatamente. E dessa forma, quando você aumenta a tensão superficial, que também é o que acontece quando você não tem surfactante, você deveria ter um tempo que deveria ser maior de secagem. Você concorda?
Exatamente. Quando eu aumento a tensão superficial, eu aumento o tempo de secagem. Então, e jogar Mas, sal na água, o senhor acabou de me dizer que você está aumentando a tensão superficial. ou seja, eu aumento o tempo de secagem, é isso que Sim, eu falei. mas não foi isso que o senhor mostrou no experimento. Não, eu disse que... O senhor falou que no seu experimento, de Não, acordo com a lei de posso Raul, falar? de acordo com a lei de Raul, o senhor disse que há baixa pressão de vapor Exatamente. e ocorre a mais rápida. Não, Agora não, o senhor está me não foi isso que eu dizendo... disse, não foi isso que eu disse. O que acontece é que, à medida que eu diminuo a pressão de vapor, aquela diferença entre pressão de vapor e pressão parcial diminui. Ou seja, a taxa de evaporação diminui, o que implica em o tempo de secagem ser maior, Então, basicamente. peraí, o senhor está me dizendo que quanto menor a pressão de vapor, menor é o tempo de secagem? Ou Maior o tempo de maior secagem. tempo de secagem. Então, menor é a taxa de evaporação. então, pressão de vapor pequena, tempo de secagem grande. Exatamente. Eu queria saber também se o senhor variou... Eu queria saber uma análise rápida dos parâmetros que o senhor avaliou ou não. Certo. O senhor avaliou o tipo de material? Material do quê? Por exemplo, Dos o senhor- talheres, Sim. etc. Sim. Grau de umidade do ar? Sim. Como o senhor deixou o ar seco, que foi uma das coisas que o senhor citou? Bom, nós utilizamos de ar-condicionado por bastante tempo para poder diminuir E a umidade do o ar. que você considera seco? Desprovido de água? Não, simplesmente um ambiente que tenha uma pressão parcial de água menor do que o anterior, basicamente. Ah, então o senhor define seco como algo que tem menor pressão parcial do que É o uma anterior. análise comparativa, certo? Uma análise comparativa, Comparativa. porém não quantitativa. Não, tudo bem. Nós só queríamos demonstrar ali que diminuir a pressão parcial da água no ar ia acabar aumentando a taxa de evaporação. Apenas isso. Outra coisa que eu queria... O que ia implicar numa taxa de evaporação maior, uma taxa de evaporação maior e um tempo de secagem menor, basicamente. Tá. Esse experimento foi realizado na cidade do senhor. Eu queria saber se fosse realizado em Santos, uma cidade a nível do mar, o que aconteceria? Bom, se você puder garantir todos aqueles parâmetros iguais, ou seja, a pressão parcial e a pressão de vapor fossem as mesmas, mesmo que lá você tivesse uma pressão total da atmosfera maior, você poderia perceber o mesmo fenômeno. Então, peraí, o senhor está me dizendo que o tempo de secagem não é alterado pela pressão atmosférica? Ela é alterada tão somente pela pressão de Ela vapor... não é alterada? Não alterada, é alterada pela pressão de vapor e a pressão parcial. Tá, outra A coisa diferença entre eles. O senhor tentou variar o fluxo de ar? Ou seja, o vento que está incidindo? Bom, sim, se você tentar utilizar um ventilador, ele vai Não, acabar... eu quero saber se o senhor tentou fazer isso. Sim. Você tentou fazer isso? Sim. Você não apresentou dados Não quantitativos? apresentamos aqui. Não foi apresentado? Não foi Porém, apresentado. foi feito. Exatamente. Eu queria também saber se quão influente é a temperatura inicial da água. Bom, acontece que uma temperatura maior da água aumenta a pressão de vapor da água, ou seja, aquela diferença entre pressão de vapor e pressão parcial vai se tornar maior. Então, a taxa de evaporação vai aumentar. Então, o tempo de secagem acaba por diminuir. Tá. O que acontece, então, é que à medida que o tempo passa, restabelece-se o equilíbrio térmico entre água e recipiente e o ar. Ou seja, essa temperatura diminui e a pressão de vapor da água tende a diminuir. Então, a derivada da massa pelo tempo acaba por diminuir o módulo também. Isso é o que acontece. Eu queria saber também... bom, o senhor definiu secagem como Exatamente. sendo... A variação de massa de água pelo tempo. Tá, Foi tem essa a nossa alguma análise. condição mínima para que ocorra a secagem? Bom, basicamente, a área tem que ser maior que zero, certo? A área de líquido. Você tem que ter uma massa para ser evaporada, obviamente, uma premissa. Eu tenho também que a pressão de vapor e a pressão parcial da água no ambiente tem que ser diferente. Tem que ser diferente? Tem que ser diferente, com Diferente certeza. maior ou diferente menor? A pressão de vapor é maior ou menor? A pressão de vapor tem que ser maior que a pressão parcial para poder ocorrer a Peraí, evaporação. então a pressão de vapor do líquido tem que ser maior do que a pressão externa. Que é a pressão parcial, não a pressão externa. Tá, e eu queria saber, novamente, o que ocorre com a pressão de vapor quando ela é igual à pressão atmosférica? Bom, ocorre a ebulição. Sim, e quando a pressão de vapor é maior do que a pressão atmosférica, também ocorre ebulição. O senhor concorda? Certo? E foi o que então o senhor está se contrapondo. Porque Não. o senhor acabou de me dizer Não. que quando maior a pressão de vapor se a pressão de vapor do líquido é maior do que a outra pressão... Desculpa, eu entendi mal. Quando a pressão de vapor supera a pressão atmosférica total, ocorre ebulição, basicamente, eu me Tá. confundi. E eu queria saber também se o senhor considerou as microvelocidades de alguns materiais, por exemplo, as madeira ou Sim, outros materiais. O que acontece? Por exemplo, recipientes de plástico costumam ter ranhuras, fissuras que são naturais a eles, por causa da utilização de facas, etc. O que acontece é que acaba que mais massa de água acaba sendo retida e também, mesmo a massa que preenche esses sulcos, acaba tendo como que um colchão de vapor por cima em que a pressão parcial de líquido é maior. Ou seja, aquela diferença entre pressão de vapor e pressão parcial é menor.
E assim, para esses recipientes, a taxa de evaporação é menor. Tá, agora eu Ou seja, o tempo gostaria... de secagem é maior. Agora eu gostaria que o senhor apenas escolhesse uma das opções sem justificá-las. O que seca mais rápido? Uma colher de madeira ou uma colher de metal? Uma colher de metal, para a mesma massa, para a mesma temperatura, para a mesma diferença de pressão parcial e pressão de vapor. Sem justificar, por favor. O que seca mais rápido? Uma água com bastante sal ou uma água com pouco sal? Desculpa, poderia repetir? O que seca mais rápido? Uma água com bastante sal ou uma água com pouco sal? Pouco sal. Com pouco sal? Pouco sal. Seca mais rápido. Seca mais rápido. O que seca mais rápido? Uma colher do seu lado côncavo ou do seu lado convexo? Do seu lado convexo. Do seu lado convexo seca mais rápido? Sim. O senhor sabe a explicação disso? Sim, primeiro que eu vou acabar retendo muito menos água no lado convexo, certo? À medida que eu não tenho uma concavidade a ser preenchida, tudo bem? E também, bom, eu facilito o fluxo de ar, certo? À medida que eu tenho uma concavidade, eu faço com que as perturbações atmosféricas sejam dificultadas, à medida que eu tenho uma concavidade. Então, ou seja, vai se formar de novo aquele bolsão de vapor em que a pressão parcial de água vai ser maior e aquela diferença vai ser menor. Ou seja, a taxa de evaporação vai ser menor. Tá. Em um dos seus experimentos, aliás, em vários dos seus experimentos, o senhor cita a temperatura ambiente. O que é a temperatura ambiente para o senhor? A temperatura ambiente seria a temperatura do gás atmosférico à nossa volta. Do gás atmosférico? E essa temperatura não varia com o tempo? Ela varia, mas para o intervalo de tempo dado pelo nosso experimento não variou. Inclusive, nós medíamos isso. Quanto tempo foi a secagem que durou? Bom, cada secagem durava mais ou menos 40 minutos, mas nós pudemos verificar que a temperatura se mantém constante. Ela permanecia constante... Como o senhor verificou isso? Com um termômetro, 26,8 graus Celsius. 26,8 graus Celsius? É. Com o ar-condicionado ligado na sala, para você variar o quão seco está o ar? Porque você disse que você ligou o ar-condicionado para variar o quão seco está o ar. E você conseguiu manter a temperatura de 28,6 graus. Esse foi outro experimento, certo? Não, experimento com ar seco. Na verdade, você disse que usou essa temperatura ambiente nesse experimento com ar seco também. Não, mas não foi exatamente isso. Não foi exatamente isso. Eu posso pegar o ar-condicionado e estabelecer que ele tente garantir 26 graus Celsius, por exemplo. Posso fazer isso? Eu não preciso fazer com que o ar-condicionado desça 5 graus Celsius, por exemplo. Tudo bem, mas e dessa forma ele consegue secar o ar atmosférico? Sim, porque o que garante que o ar-condicionado seque o ar atmosférico é simplesmente que acontece a condensação de água ali naquela parte mais fria dele. É isso que garante que o ar-condicionado seque? Condensa-se água ali na parte mais fria do ar-condicionado e assim eu retenho água que antes estava no ar atmosférico, no Outra ambiente. coisa que eu queria te perguntar é qual que é a precisão da sua balança? 1 miligrama. 1 miligrama? Miligrama. Dessa forma, a sua balança é semi-analítica. Bom, nós pegamos essa balança no nosso laboratório de química, que necessita desse tipo de precisão, certo? Tudo bem. Eu queria saber também se, por exemplo... Certo. Infelizmente, terminou o período de discussão. Agora vamos acionar a equipe avaliadora. Tem 3 minutos para fazer suas primeiras perguntas. Primeiro para a equipe oponente. Pode começar? Primeiro para a equipe oponente. Você considera que a deposição da água no utensílio vai variar o tempo de secagem? Sim, eu considero isso. Gotículas e filmes secariam de maneiras diferentes. Repita a sua pergunta. Gotículas e um filme de água secariam de maneiras diferentes. Sim. Os parâmetros alterariam para essa... Sim, alterariam por causa das forças de coesão das moléculas. Por causa da coesão das moléculas? Sim. Só por isso? E também por causa da diminuição. Quando você tem gotículas, você tem uma tensão superficial menor. Para a equipe relatora. Você concorda que as gotículas e o filme secariam de forma diferente? O filme de água seca mais rápido. Certo? Para o mesmo volume de água. O filme de água seca mais rápido? Filme de água, sim. Por que o filme de água secaria mais rápido? Porque para o mesmo volume eu tenho uma área maior e então eu tenho que aquela variação você tem uma de área maior? Sim. Se você borrifar um prato com gotículas ou você depositar a mesma área, um filme de água... depende desse vai filme secar que mais você... rápido. Por exemplo, você pode querer falar de uma gota... Um filme fino, da mesma espessura da gota. Eu estou perguntando se você está falando que o filme secaria mais rápido que a gota. Basicamente, do que depende a evaporação? Depende da... Não estou perguntando do que depende a evaporação. Estou Tá. perguntando se o filme seca mais rápido que a gota. Você confirma Então, você isso? depende de parâmetros da gota Eu só e quero que você me confirme ou não, que eu Você tenho mais depende, perguntas para depende fazer. de outros parâmetros. Mas é mais Você rápido depende, ou não? basicamente... Filme é mais rápido ou não? Só me responda isso. Depende. Há vários tipos de filme. Tudo bem, você não quer responder a pergunta. Vocês consideram que o equilíbrio térmico é relevante para o problema?
Sim, é relevante para o problema. É relevante para o Sim. problema? De que forma? Bom, quando você tem o equilíbrio térmico ou a saturação da atmosférica, você tem que a secagem ocorre de maneira diferente. Mas o equilíbrio térmico, você está considerando que é por isso que ele é relevante? Não, não é por isso que ele é relevante. Eu falei que ele é relevante. Tá, mas por quê? Porque, por exemplo, quando você tem a secagem... O equilíbrio térmico de quem, primeiro? Entre a água e o ambiente. Entre a água e o ambiente? Certo. Quando você tem o equilíbrio térmico entre a água e o ambiente, você não tem mais a fonte de energia que é necessária para que ocorra a vaporização térmica, que é a definição de secagem. Ah, então, você está me propondo que a energia seria passada do utensílio ou do ambiente para a água? Não, eu estou te propondo que seriam passado as vibrações para a água e dessa forma, com energia cinética, Tá, se tá ocorreria um movimento de capilaridade. Está passando energia cinética para a água. Sim. Mas vocês consideram que o equilíbrio térmico é importante? Até que ponto? Bom, normalmente você consegue uma evaporação mais rápida à medida que você tem uma temperatura da água maior. Basicamente, quando você consegue o equilíbrio térmico... Tá, por que o equilíbrio térmico é importante? Porque varia a transmissão de calor para o ambiente? Não, quando ocorre a evaporação... Varia a transmissão de calor para o ambiente? Como assim? A transferência Defina bem o que você quer perguntar. a transferência de energia térmica para o ambite, até o equilíbrio térmico. Não, o que acontece é que, como a evaporação é um fenômeno endotérmico, à medida que ocorre a evaporação, ela capta energia. Ou não? Ela capta energia do ambiente. O que você quer dizer exatamente? A transferência de calor para o ambiente é relevante para o problema? A transferência de calor para o ambiente? Certo. Com certeza. Ok. Agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Bom, os pontos positivos da relatora. Considerou a pressão de vapor, analisou a tensão superficial e parâmetros relevantes, analisou a influência de surfactantes, os detergentes, fez análise empírica da temperatura ambiente, usou modelos matemáticos de simulações e uma boa análise de gráficos. Bom, os pontos negativos. Uso de fórmulas pouco relevante para o problema, não definiu todos os elementos da fórmula, disse que a massa seria relevante, mas não para quais casos. Porque, por exemplo, se eu tivesse em gotículas ou em filme, as gotículas, se eu tivesse uma massa total de gotículas igual à massa total do filme, as gotículas todas secam simultaneamente. Portanto, essa deposição de gotículas secaria no mesmo tempo que uma gotícula só demoraria para secar. Não diferenciou o tempo de secagem para gotículas e filme de água, analisando erroneamente, dizendo que o filme de água secaria mais rápido que as gotículas. Não analisou o ponto de equilíbrio térmico, a partir do qual não há mais transferência de calor para o ambiente e que as características, até o qual as características do material seriam relevantes e a temperatura inicial da água. Não analisou a perda de calor antes do equilíbrio térmico, não analisou o fluxo de ar, que aumentaria a energia cinética das partículas e, portanto, faria com que a evaporação fosse mais rápida, não definiu um critério de secagem, usou as fórmulas para definir uma proporção, mas não aplicou aos parâmetros empiricamente, não analisou a rugosidade e a porosidade do utensílio, não considerou o tempo de secagem, considerou que o tempo de secagem não muda em função da pressão, sendo que ele mesmo falou que se nós tivéssemos uma maior pressão, nós teríamos uma maior volatilidade do líquido. Falou que o material mais condutor seca mais rápido, sendo que o material mais condutor roubaria mais calor antes do equilíbrio térmico e, portanto, secaria mais devagar. Falou que o filme seca mais rápido que gotículas e fugiu de algumas perguntas. Os pontos positivos da equipe oponente. Pediu definição de secagem, que seria um critério de avaliação empírica. Pediu definição de ângulo de contato, já que a superfície de contato seria relevante para o problema. Diferenciou ebulição de evaporação, que a equipe relatora foi um pouco confusa nas suas explicações. Percebeu pontos faltosos na apresentação do relator. Percebeu a falta de parâmetros relevantes. Percebeu a definição errônea de tensão superficial e o bom guiamento da discussão. Os pontos negativos do oponente. Não questionaram sobre gotículas e filmes, que mudariam substancialmente os parâmetros relevantes para a secagem. Não questionou sobre o equilíbrio térmico, não cobrou sobre a transferência de energia térmica para o ambiente antes do equilíbrio e não questionou para quais tipos de deposição de água os parâmetros relevantes se alterariam. Ok, obrigado. Agora o time relator tem 2 minutos para suas considerações finais.
Bom, primeiramente, eles dizem que a taxa de evaporação depende de uma pressão total do ambiente. Isso não é verdade. Essa taxa de evaporação depende da diferença entre pressão parcial e pressão de vapor, como nós pudemos demonstrar. Temos também de diferenciar evaporação de ebulição, isso tem que ficar bem claro. A ebulição, é claro, a temperatura de ebulição, por exemplo, depende da pressão ambiente, porém a evaporação não, ela depende da pressão parcial do líquido no ambiente e também da pressão de vapor desse líquido ou dessa substância qualquer. Temos também que nós não dissemos de maneira alguma que a tensão superficial só pode se dar devido às pontes de hidrogênio, não foi isso. Nós dissemos que elas são especialmente intensas na água por conta dessas pontes de hidrogênio. Na água, elas são devidas principalmente pelas pontes de hidrogênio, certo? Temos também que eles dizem que nós não podemos analisar de que maneira, por exemplo, filmes finos e o formato de filmes e o formato de gotículas poderia afetar a velocidade da evaporação. Isso também não é verdade. Nós temos, por exemplo, que a área que é proporcional à velocidade, à taxa de evaporação no tempo, ela vai ser aquela constante geométrica que nós trazemos da geometria, vezes o volume elevado a 2/3. Ou seja, à medida que eu tenho um filme, ou seja, eu tenho um paralelepípedo de altura extremamente pequena, eu tenho a máxima área por volume elevado a 2/3. É claro que esse expoente aqui garante a homogeneidade da equação, certo? Ou seja... O quê? Ah, claro. Bom, Bom, então, o que nós temos? Eles falam que o metal, por exemplo, roubaria calor dessa massa d'água e atrapalharia a evaporação. Isso depende, por exemplo, de quanto tempo nós dedicamos a essa lavagem. Se nós podemos garantir que o metal atinge equilíbrio térmico com essa água aquecida, ele vai transmitir calor à medida que a evaporação se dá para a massa de água. Então, ele acaba mantendo essa temperatura. Caso, por exemplo, eu simplesmente jogue água quente nesse metal, ele vai acabar com a sua condutividade térmica grande, roubando muito calor rapidamente e diminuindo a temperatura dessa água. Vamos agora para as perguntas do júri. Mais 10 minutos de questionamentos. Vamos começar com o Vitor Lazarte. Vocês falaram da diferença entre um filme de água e gotículas de água. Para uma mesma quantidade de água espalhada em 2 pratos, em um com gotículas, em outro com filme, qual vai ter maior área? Os dois seriam a mesma área, mas teriam a mesma área de contato com a superfície. Mas as gotículas, como todas as gotículas estão separadas, elas secariam simultaneamente, no tempo que uma gotícula só levaria para secar. Bom, eu tenho uma pergunta para a equipe opositora. Vocês mencionaram aí um parâmetro de umidade no problema, né? Eu queria saber a seguinte resposta. Você acredita que há valor de umidade ambiente a partir do qual a secagem não ocorre? Sim, eu acredito. E que parâmetro físico estaria relacionado com esse fenômeno? A saturação do ar. Vocês desenvolveram um modelo teórico, matemático de relativa complexidade, né? Uhum. Gostaria de entender primeiro, vocês acreditam que a temperatura da água depende com o tempo? Temperatura da água... Desculpa? A temperatura da água é função do tempo? Bom, a evaporação é um fenômeno... Sim ou não? A temperatura da água é dependente do tempo? Não. Não. E a área de superfície? Depende do tempo? Sim, se depende do tempo. Com certeza. O fato dela depender ou não do tempo influencia na resolução da equação diferencial? Não, porque ela supõe essa variação da área. Ok. Equipe avaliadora. Eu gostaria de saber por que vocês consideraram o equacionamento da equipe relatora irrelevante. Eu não considerei totalmente irrelevante, mas eu disse que eles colocaram o equacionamento que não traduzia todos os parâmetros relevantes e ainda assim, várias das equações que eles colocaram traduziam os mesmos parâmetros, não necessitando de todas as equações. Eu queria fazer uma pergunta para as 3 equipes, na verdade, começando com a relatora. Você pode me dizer qual é o domínio de validade da equação que você mostrou? Intervalos de tempo, como assim? Em algum parâmetro que você considera relevante. À medida que a massa de água tende a zero, acontece que a velocidade de evaporação tende a aumentar ligeiramente. Sim, e com a temperatura, você acha que aquela fórmula vale para qualquer valor de temperatura, por exemplo? Sim. Sim, de qualquer forma, sim, porque aí você vai ter a pressão de vapor que compreende a temperatura. Tá bom. E a equipe opositora concorda? Não, a equipe opositora não concorda. Porque depende da temperatura, sim. Afinal, acima de... Por exemplo, acima de... Mas tudo bem, o que eu quero saber é se a fórmula vale para qualquer valor de temperatura. Não, não vale. Não vale. A avaliadora?
Não valeria para todos os tipos de temperatura, todas as temperaturas. Tem alguma temperatura de corte que você consegue imaginar? Temperatura de corte a partir da qual... Não vale a fórmula. A partir de uma certa temperatura, você diz a temperatura ambiente ou a temperatura do líquido? Não, alguma Porque seriam parâmetros diferentes. Certo, ambiente. A temperatura ambiente, ela certamente, quanto mais alta ela fosse, mais rápido seria a secagem. A temperatura ambiente, sim, teria grande relevância. Eu vou perguntar para a equipe relatora o seguinte: na dinâmica de evaporação, parâmetros superficiais, como, por exemplo, curvaturas, interferem no tempo de secagem? Com certeza. Inclusive, eles são compreendidos pela aquela constante geométrica. O que acontece? Líquidos de grande tensão superficial tendem a formar gotas bastante esféricas, ou seja, para o mesmo volume, eles tendem a formar uma área pequena. Se eu, por exemplo, adicionar um surfactante a essas gotas, eu tendo a planificar essas gotas, ou seja, eu consigo uma superfície maior para o mesmo volume, e assim eu potencializo a secagem. Por isso, adicionar detergente costuma acelerar a secagem, de uma maneira geral. Para a equipe avaliadora, vocês mencionaram alguma coisa em relação a equilíbrio térmico. Eu gostaria de saber se vocês consideram que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema tem equilíbrio? O sistema está em equilíbrio. Ele sai, como fala, a partir de uma lavagem com água quente, demora um certo tempo para que ocorra o equilíbrio térmico. E até esse equilíbrio térmico, a transferência de energia para de outras formas, por forma de convecção ou então condução para o utensílio, portanto, variando a velocidade de evaporação. Para a equipe relatora, a evaporação depende da pressão ambiente, sim ou não? Não, ela depende unicamente em relação à pressão, da diferença de pressão de vapor e a pressão parcial, desde que não ocorra ebulição, basicamente. Certo. Errou feio, garoto. Para a equipe relatora, vocês utilizaram quantos tipos de materiais diferentes? Com relação ao Becker, o Becker só foi de vidro. Mas em questão de talheres, utensílios foram vários. Nós utilizamos talheres de aço inoxidável, de plástico, de prata, geralmente aqueles mais grossos. Foi isso. Obrigado. E pratos de vidro. De plástico também. Considerando a lavagem com água quente, naquele gráfico que você fez, você acha que o seu modelo vale melhor para o começo do gráfico ou para o final do gráfico? Você diz para lavagem com água quente? Com água quente. Bom, ele vale melhor para o final, porque no começo você tem uma temperatura diferente, portanto, uma pressão de vapor diferente, que vai causar uma variação de massa pelo tempo maior. Ou seja, enquanto o gráfico prevê alguma coisa assim, eu tenho uma queda maior. E aí eu tendo a conseguir uma coisa mais próxima do meu modelamento. Eu tenho uma questão para a equipe avaliadora. Vocês citaram a importância do fluxo de ar, né, como fluxo de ar como um parâmetro importante. Eu queria que você me explicasse como você acha que esse parâmetro é importante para o problema. Bom, a evaporação ocorreria a partir do momento em que a energia cinética das partículas de água vencem a tensão superficial. E o fluxo aumentaria a energia cinética das partículas de água, da mesma forma que a temperatura influenciaria. Portanto, com um fluxo de ar maior, nós teríamos maior energia cinética e a água conseguiria vencer mais facilmente a tensão superficial. E como que a energia cinética do fluxo de ar seria passada para o líquido? Como assim? Como seria passada? Por que fenômeno você transfere? Como se dá essa transferência de energia do ar para o líquido mesmo? Você não está empurrando ele, você não está realizando nenhum tipo de trabalho? Está empurrando as partículas de água. Proponente, você reclamou um pouco da definição dele de secagem. Como é que você faria para determinar que ele está seco, para parar a contagem de tempo? Eu colocaria primeiramente na balança para determinar a massa do objeto, e depois faria isso até que a massa se igualasse com a no começo. Se igualasse, você esperaria se igualar exatamente? Sim, aí você tem que o material está perfeitamente seco. E como você sabe que está seco no começo? Seca ele por secagem mecânica com auxílio de um pano. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí rápida para a equipe avaliadora, que se encontra em algum lugar. Oi.
Na opinião de vocês, qual é o parâmetro mais relevante para esse problema e como vocês otimizariam a secagem? Bom, o parâmetro mais relevante mudaria se fosse gotícula ou se fosse a filme. Se fosse filme, a massa de água influenciaria. Nós teríamos também a influência da porosidade, teríamos influência do fluxo de ar. Se fosse as gotículas de água, a temperatura inicial da água seria mais relevante, o material seria mais relevante do que para os filmes, e da mesma forma que o fluxo de ar também seria relevante. E a temperatura ambiente seria relevante para os dois. Então, como é que você otimizaria a secagem no caso de gotículas, por exemplo? No caso de gotículas, com um fluxo de ar maior, ou então temperatura inicial da água maior, ou mesmo o material menos condutor. Uma pergunta para a equipe relatora. Vocês fizeram uma comparação entre o equacionamento matemático e o experimento. Como é que foi determinada aquela constante K? Certo. Bom, você tem... nós dispusemos de um programa de análise de dados, matemática, com TH, não sei se alguém conhece. Aí você dispõe todos os dados em forma de tabela, e aí você coloca o formato de equação que você quer que concorde com esses dados, e assim ele encontra constantes para poder... Só entendendo, foi um cruzamento do resultado prático com o equacionamento matemático, de modo que a curva se adequasse da melhor maneira. Sim, mas de qualquer maneira, por exemplo, eu poderia, em vez de pegar todos os dados, pegar só o começo, tentar gerar esses parâmetros, pegar só o final, tentar gerar esses parâmetros, e eu percebo que as curvas praticamente coincidem. Ok, obrigado. Eu gostaria de questionar a equipe avaliadora novamente, brevemente, tá? Eu queria que tu desenhasse aí na lousa o gráfico da taxa de evaporação em função do tempo. Nós temos que a taxa de evaporação em função do tempo ela seria decrescente, portanto, poderia ser uma curva, uma semiparábola, ou então poderia ser uma reta. Isso dependeria dos dados experimentais que eu não possuo, porque eu sou a equipe avaliadora e seria passível para a equipe relatora. Ok. Alguém quer fazer uma última pergunta? Então, senhores jurados, fechem as notas do Physics Fight final para as equipes relatora, oponente e avaliadora. Enquanto eles fecham as notas, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essa equipe de jurados que veio aqui na tarde de domingo para acompanhar esse Physics Fight final. E vamos aplaudir as três equipes, Alfa Leonis, Gatos e Schrödinger, do Inverted Arrow of Time. A todos, obrigado pela atenção. Logo mais voltaremos para fechar o YPT Brasil de 2011. Até já!